O espetáculo Bichos, Cores e Outros Amores é um dos resultados do projeto Música Criança, que é um projeto de ensino e extensão que nós desenvolvemos na Universidade Estadual de Londrina já há muitos anos. Esse espetáculo em si, nós começamos a trabalhar no repertório dele em 2009, mas a ideia do projeto é procurar produzir música com um critério de qualidade artístico, musical, mais elevado, para que as crianças possam ter acesso a esse tipo de repertório. A princípio ele é um desafio porque você não trabalha com atores, né, com quem tem experiência de atuação no palco, sim com músicos, né? E músicos têm uma disciplina diferente, têm uma forma de trabalhar diferente do ator. Com o projeto Música Criança, a Helena propôs que a gente retomasse aquelas canções, aquelas 3, 4 canções. E aí concluísse as outras todas, né? E para isso aí eu fiz um foco no processo de criação baseado numa técnica composicional de madrigais da Renascença, onde trabalhava com a ideia de word painting, que era ilustrar os poemas, o significado dos poemas, das palavras do poema com a música. Então esse foi o princípio ordenador da criação, a partir daí, de todas as canções. O que mais me motiva a escrever são desafios. E escrever para criança é sempre um desafio muito grande, porque você não consegue enganar a criança, você tem que ser sincero, você tem que ser lúdico, você tem que ser verdadeiro. Aí você consegue conquistar as crianças. Os primeiros poemas escritos na década de 80, eles trilhavam mais ou menos por essa questão de desafio. Naquela época eu já tinha algumas parcerias com o Mário e eu comentei com ele a respeito desses poemas infantis. Ele falou, vamos musicar isso aí também, deixa eu dar uma olhadinha nos poemas. Então nós apresentamos, né? Eu apresentei a ele uns 5, 6 poemas iniciais. E esses poemas, alguns deles, eles fazem parte do projeto. Foram feitas as canções, foi uma coisa bem engraçada, porque era ele, eu e ele com violão e um gravadorzinho de fita cassete ali, né, gravando, fazendo tudo aquilo naquele momento, naquela hora, criando tudo ali, mais ou menos. Alguns poemas, até na hora da criação das músicas, eu mudava algum verso, alguma palavra, alguma coisa que ficava até mais interessante para dentro do poema musicado, do poema canção. O princípio desses poemas foi isso. O meu primeiro momento com eles foi descobrir quais eram as possibilidades que eles me dariam, né, enquanto uma equipe de criação, e para criar personagens, para criar cenas, para ilustrar as músicas do espetáculo, né? A gente tinha uma equipe totalmente certa do que estava fazendo, músicos interessantes, entendendo todo o que estava acontecendo ali, né? Isso facilitou muito. Então isso fez com que o processo de criação fosse sempre muito agradável, muito solto, muito gostoso, né? E o que realmente aconteceu, cada música, a gente tinha as músicas, tinha aquelas letras riquíssimas, né, do Kaká, e cada música era um exercício para criar, para ter um pensamento infantil. Foi um processo interessante, ao mesmo tempo tive que aproveitar uma caminhada que já foi dada muitos anos atrás, com o próprio Kaká Francovi, com os poemas dele, em que a gente começou a montar um espetáculo sem grandes intenções, e umas 3, 4 músicas desse projeto, na verdade, que atualmente é o Bichos, Cores e Outros Amores, já foram pensadas lá naquela época.
até que a Helena, ela chegou para nós dois e pediu para que nós terminássemos todo esse trabalho que ela tinha interesse em utilizar dentro desse projeto de extensão da universidade. Aí nós terminamos. Alguns poemas foram reescritos, outros foram aproveitados na íntegra, e outros poemas foram criados de modo novo, com uma nova mente, com o tempo já passado e tal. E o Mário terminou as canções que precisavam para eles e tudo mais. De certa forma, fazer um contrapeso com o que a mídia em geral e os meios de comunicação de massa promovem e que é aquilo que as crianças acabam usufruindo, vamos dizer assim, culturalmente. Então, muitas vezes esse repertório que elas acabam tendo contato é um repertório inadequado para elas, tanto do ponto de vista do conteúdo, os sentidos que as músicas, as canções têm, como também do ponto de vista musical, coisas que não são adequadas para a criança cantar, e elas querem cantar, elas imitam os adultos cantando. Então isso não é bom para o desenvolvimento nem musical, nem geral para as crianças. Então a gente vem procurando produzir um repertório que vá ao encontro de um bom desenvolvimento da criança de maneira geral, de um bom desenvolvimento musical, que traga novas experiências estético-musicais para que elas ampliem as possibilidades de relações e de interação com a música. Então esse é o principal objetivo, né? Junto com isso, fazer com que mais crianças tenham acesso a esse tipo de produção. Então, para nós não bastaria fazer um espetáculo e um CD e fazer algumas apresentações para algumas crianças. O que a gente gostaria mesmo, e é isso que nós estamos, de certa forma, conseguindo alcançar por meio do PROMIC, é promover a ida das crianças ao teatro, principalmente aquelas crianças que não têm condições, muitas vezes, do ponto de vista econômico, financeiro, não tem condições de ir ao teatro, não tem na sua própria cultura esse hábito de ir ao teatro. As famílias, muitas vezes, não têm ainda isso, né, incorporado no seu dia a dia. Então, o que nós estamos felizes por estar conseguindo por meio dessa temporada de 2013 é a possibilidade de trazer crianças das escolas públicas de Londrina e percebendo como é gostoso ver essas crianças interagirem com o espetáculo em si.